Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, estar consciente de Jesus contemplando a sua glória é o que nos transforma e nos torna santos. Amém? Hoje, com o pastor Joseph Prince. Abraão foi chamado amigo de Deus. E para aqueles que defendem os 10 mandamentos, ele viveu mais de 400 anos antes dos 10 mandamentos serem dados. Então, qual foi a base para Deus chamá-lo de amigo? Porque ele cumpriu os 10 mandamentos, não tinham sido dados. Ele viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos serem dados. José viveu antes dos 10 mandamentos e ele pôde dizer não para a esposa de Potifar quando ela tentou seduzi-lo. Em qual base ele pôde dizer não? Porque, amigo, quando você é casado com aquele que ressuscitou dos mortos e sendo morto para a lei, ele vai te dar uma santidade que excede a santidade baseada em esforço humano. Amém? Precisa de revelação. Não é baseada na razão humana. Faço bem, recebo bem. Lei qualquer um entende. A graça ainda confunde. Como posso eu receber o bem que eu não mereço? Não existe nada de graça, sabia? E a libertação é permanente. Esta irmã perdeu o desejo de fumar. Não é como eu coloquei o adesivo de nicotina, mas ainda tenho o desejo de fumar. Quando eu sinto o cheiro, como eu gosto daquilo. Não estou falando desse tipo, mas sim o desejo que se foi. É a verdadeira transformação. Bênçãos de Abraão. Como ele foi abençoado. Sua esposa ficou cada vez mais jovem. Que 2 reis a desejaram para o seu harém. Uma vez, quando tinha 65 anos, Faraó, o rei do Egito, olhou para ela e, por falar nisso, todos esses reis não tinham discernimento. Eu vi a beleza espiritual dela. Mesmo que por fora não seja bonita, mas por dentro eu vejo a beleza. Não, não. Estes eram reis que viam com os olhos. Reis ímpios, só de olho, de olho. E uma vez, quando tinha 65 anos, Sara estava tão linda que o rei, Faraó, a desejou para o seu harém e Deus interviu. Outra vez, quando ela tinha 90 anos de idade, estava grávida de Isaac e Abimeleque, o rei de Gerar, a desejou para o seu harém. Então, não culpe sua esposa, mas a si mesmo. Você está debaixo da bênção de Abraão? Abraão mesmo teve a sua juventude renovada. Quando ele tinha 100 anos de idade, nós vimos há algumas semanas, ele correu para se encontrar com um visitante divino que veio com 2 anjos. Ele correu com a idade de 100 anos. A Bíblia diz que ele foi abençoado e ficou muito rico, com gado, com prata e ouro. A Bíblia diz que ele passou dos 100 anos de idade e morreu com 175. Sua esposa viveu mais de 100 anos. E quando ela morreu, ele casou com Quetura e teve ainda outros filhos. Com mais de 100 anos. Foi abençoado. A Bíblia diz que ele era rico com gado, ouro e prata. Certo? Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Com o crente Abraão, que quer dizer o quê? Da mesma forma. Com quer dizer junto, equivalente. Com o crente Abraão. Não com as obras de Abraão, mas com o crente Abraão. Não com o que Abraão fazia, mas com o crente Abraão. Abraão não era justo pelas coisas que ele fez. Ele não cumpriu os 10 mandamentos, ele mentiu sobre a sua esposa. Amém? Mesmo sendo ela sua irmã, mas ele mentiu mesmo assim. A ideia era enganar e Deus ainda o chamou de justo. Não estou falando para mentir, ok? Olha bem isso agora. É assim que somos abençoados. A ideia aqui é porque alguns dizem, pastor, eu aprendi sobre fé. Eu fui para essa escola da fé, eu já li livros sobre a fé, eu aprendi tudo sobre a fé. Amigo, eu não estou falando sobre os princípios da fé aqui, mas sim sobre, mesmo envolvendo os princípios da fé, mas justificação pela fé. Algo sobre o ensinamento da fé. O que eles não têm é uma justiça permanente. Ensinam que você é justo pela fé, mas ensinam que você pode perder no próximo dia. E você tem que confessar para ser justo de novo. Bem,
cremos na confissão dos pecados, mas cremos que temos que confessar que somos perdoados em Cristo e somos justos em Cristo, permanentemente. É o que faz a fé funcionar. E no momento que parar de crer em Deus, ok? Para de crer em Deus. De repente vem os pensamentos dizendo, ah, você fez isso hoje de manhã. Ah, você falou aquilo para sua esposa ontem. Ah, você fez aquilo. E de repente se sente sem vontade de confessar. A lei entrou e te roubou da sua fé. Então, ou você vive pela fé, ou a outra alternativa é essa. Os que são da fé são benditos com o crente de Abraão, olha isso. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Os da fé são benditos, os das obras da lei estão debaixo da maldição. Os que são da fé são benditos, os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Vamos ver de novo. Os que são da fé são benditos, os que são das obras, e não diz os que quebram a lei, os que são das obras da lei. No momento em que se posiciona pela justiça ou santidade baseadas na lei, está sob maldição. Por quê? Porque você tem que executar tudo, ou então a lei te amaldiçoa. Olha, todos aqueles que são das obras, inclui os crentes. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele em que não permanecer em quantas coisas? Quantas coisas? Todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se você crê em cumprir a lei, ok? Bom, cumpra todas. Se não, vem a maldição. A única forma, baseado nesse verso, os que são da lei, para não estar na maldição, é cumprir todas. Senão, no momento que você se apoiar na lei, você é da lei, bem, você está na maldição. Se você não cumprir tudo. Dá para entender, igreja? Oro para o Espírito de revelação agora mesmo. E eu te digo, às vezes, um não cristão crê mais fácil do que um cristão. Porque um cristão está sempre pensando nas suas falhas, no que ele não está fazendo, no que está fazendo errado, no que ele não fez certo, no que ele fez certo, mas não o suficiente, pensando só em si mesmo, em si mesmo. Mas quando o não cristão ouve uma mensagem dessa, crê, bem, ele é curado. Bem, eles são abençoados. Isso é muito sério, amigo. Tem a ver com a bênção e maldição. Agora, antes de ler as maldições, eu só quero, antes de ler todo Deuteronômio 28, num momento como este, vou dar só uma amostra. Ok? Mas estou preocupado se eu ler, até mesmo só um pouco a amostra, você vai ficar, ai meu Deus, você vai ficar tremendo, certo? Como vara verde. Então antes quero te dar isso. Gálatas 3:13, por favor. Cristo, vamos ler juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ok, pare. Ele se tornou maldição e nos remiu da maldição da lei. Agora Deuteronômio 28. Certo, as bênçãos se cumprir a lei, as maldições se quebrar. Para te dar uma ideia do que é ser amaldiçoado ou abençoado, sabe o que eu descobri? Se mantivesse os mandamentos naquela época, Deus disse, essas bênçãos virão sobre ti. Sabe quantas bênçãos e versos sobre a bênção? 14, 1:4. Sabe quantos versos no mesmo capítulo, se quebrar os mandamentos, sabe quantos versos existem sobre maldição? 54. 40 a mais. 40 a mais. Agora, vamos ver as bênçãos, ok? Não dá para ler todas elas, vou dar só uma amostra, ok? Ok, se cumprir tudo o que eu falo, será abençoado na cidade e serás bendito no campo. Realmente não importa, eu sei. Se perguntar, alguém vai dizer lugar, lugar. Mas Deus diz, serás bendito. Seja numa vila, seja numa roça, vai ser bendito. Se for na cidade, serás bendito. A bênção não está no lugar, mas em você. E depois diz, bendito será o fruto do teu ventre. Quer dizer saúde, saúde que vem do seu ventre. E então vem os seus filhos. Benditos serão seus filhos. Não importa se o médico disse isso e aquilo, bendito o fruto do ventre. Ou até mesmo se um professor disser que o seu filho é muito devagar, é muito assim, meu filho é bendito. Bendito o fruto do ventre. Ok? Mais uma amostra, em frente. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva, para abençoar toda a obra das suas mãos, e emprestarás. Não tomarás emprestado.
Amém? Emprestar é coisa muito boa. Tomar emprestado não é. Tomar emprestado não é pecado, mas não é bom. Alguns dizem que é pecado, então emprestar também é pecado. Porque está fazendo outro pecar. Isso é profundo? E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. Eu amo isso. E só estarás em cima. E só estarás em cima e não debaixo. Ok? Tem outras bênçãos, mas 14 versos da bênção. Mas, se continuar lendo o mesmo capítulo, se quebrar os mandamentos, Deus diz, essas maldições virão sobre ti. E tem 54 desses. Então, um tempo atrás perguntei ao Senhor, por que o Senhor falou tanto sobre as maldições? Por que o Senhor delineou em detalhes as maldições? Por que não fez com as bênçãos? Ele disse, a bênção não é um problema para o meu povo, mas o meu povo está confuso sobre maldições. Algumas coisas são maldições, eles dizem que é bênção. Eu tive que explicar para eles. Eu disse, uau, Senhor, a sabedoria do Senhor. Ninguém tem problema com a bênção, mas sim com a maldição. Alguns não sabem que algo é maldição. Eles dizem até, eu tenho uma disposição psicológica. Deus chama de maldição. E a solução deve ser a cruz, ok? Vou dar uma amostra das maldições. Não dá para ler tudo, ok? E as maldições também incluem as áreas da saúde, e também as áreas da família, inclui a área da provisão, inclui também a sua saúde mental e a sua paz. Vamos ver amostras disso. Primeiro, a área das enfermidades. Não esqueça, Cristo fez o quê? Nos resgatou da maldição da lei. Então isso nos ajuda muito, ok? Por isso li aquilo primeiro. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre e com a inflamação. Agora, tísica no hebraico é doença dos pulmões. Na verdade, tuberculose. É isso. Bem, fomos resgatados. Ok, mais em frente? A lista das doenças primeiro. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. Viu? Pastor Príncipe, meu caso não está aí ainda. Certo. O Senhor te ferirá com loucura. Pastor Lawrence, receba isso. Pastor Mark, receba isso. Você foi resgatado. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. Bem, pastor, a minha doença é muito única, pastor. Vamos em frente? Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas. Grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras, doenças crônicas, que não são curadas. Está aqui. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito de que tu tiveste temor. Mas, pastor Príncipe, a minha doença, os médicos falaram que é muito rara, sabe? Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, que não está escrita no livro desta lei. Olha a sabedoria de Deus, para te mostrar do que você foi resgatado. Você pode ler com medo ou ler com alegria, sabendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ok, família. Maldições que atacam a família, ok? Tem uma que eu não vou mostrar, mas diz que você vai casar com uma mulher e outro homem dormirá com ela. Maldição, o adultério é maldição. E os filhos? Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Já viu isso acontecer? Filhos e filhas que estão com os pais debaixo do mesmo teto, mas pertencem a outras pessoas. Estão no cativeiro dos prazeres e vícios e más companhias. Estão em casa, mas não são deles. Pode até dar desculpa que é final dos tempos, mas Cristo nos resgatou disso. Clame. Clame. Por causa do tempo, sobre provisões. Certo? O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti e tu mais baixo descerás. O oposto acontece quando é abençoado. Pare de reclamar e seja abençoado. Pare de reclamar da aparência da sua esposa. Seja abençoado e ela será linda. Amém. O estrangeiro se elevará muito sobre ti, tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Certo? Tem muito mais. 54 versos. Para não errarmos quando vermos. Olha este, mais para frente. E nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali
Aqui fala que não terão repouso. Oposto de descansar é maldição. Estresse. Estresse é maldição. O estresse encurta a vida. É maldição. É? Os doutores falam, seus pais tiveram isso, seus avós tiveram pressão alta. E você também tem, é muito comum. Não, a razão por que está passando no seu código genético é por causa da maldição. Precisamos conhecer a resposta divina. Graças a Deus por doutores. Mas o problema é, muitas vezes, espiritual. Então a resposta é espiritual. O que Cristo fez por nós. O Senhor lhe te dará um coração agitado, é a maldição, desfalecimento de olhos e desmaio da alma. E a tua vida, se essa é a sua história, escute, não é, eu tenho uma predisposição à depressão. Não. A resposta está aqui para mim. Eu passei por depressão quando pensei que tinha cometido pecado imperdoável. Eu fiquei sob maldição porque não crio nos evangelhos. Essa foi minha história, certo? Minha vida como em suspenso diante de mim, estremeci de dia e de noite, não crendo na própria vida. Quando amanhecia, eu queria que fosse noite. Próximo verso. Pela manhã dirás, a quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, a quem me dera ver a manhã, pelo pasmo de teu coração que sentirás. Foi a minha história. Vamos ver o último verso das maldições, ok? E acabar com essa miséria. Ok. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que tenho dito, nunca mais o verás. E ali sereis vendidos como escravos e escravas. No mercado de escravos serão vendidos como escravos e escravas para os seus inimigos, mas não haverá quem vos compre. Uau! Uau! É o insulto dos insultos. Vai ser vendido como escravo e ninguém vai comprar. Anos atrás eu li a palavra, o Espírito me diz, qual a última frase das maldições? Não haverá quem vos compre. Agora olhe esse verso, Gálatas 3,13. Cristo nos comprou. A palavra resgatar é, Ele nos comprou. Não haverá quem vos compre, mas Cristo comprou. Cristo comprou. Ele comprou. A palavra resgatou, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, maldito que for pendurado no madeiro. Então Jesus, se ele fosse morto por, certo, apedrejamento, que era muito comum naquela época, ok? Apedrejamento. Os judeus faziam isso naquela época. Era para ele ser apedrejado, ele não pecou contra Roma em si mesmo, mas ele foi crucificado. Se o seu sangue fosse derramado, era suficiente para perdoar pecados. Mas por que tinha que morrer na cruz? Porque havia uma lei de Moisés que dizia, no Antigo Testamento, maldito que for pendurado no madeiro. Muito antes de haver crucificação. Os romanos tornaram isso popular. Veio dos fenícios e os romanos usaram. Quando o salmista profetizou, furaram as minhas mãos e os meus pés, na poção messiânica. A crucificação nem existia. Uma mente pervertida. Inventou mais tarde os fenícios, depois os romanos, como punição cruel, porque Jesus morreu na cruz. Se fosse apedrejado, derramaria sangue. Mas, não somente ele perdoou os pecados, ele nos resgatou da maldição. Maldito que for pendurado no madeiro, nos resgatou da maldição. E a palavra resgatou, exagorazo. Exagorazo. É da palavra ek. Em grego é tirar de agora. Os que já foram em Israel, em Jerusalém, ou já foi para a Grécia, visitou, o guia talvez te falou, esse é agora. Agora é o mercado. Certo? Jesus nos resgatou. Lembra, ninguém vos comprará do mercado de escravos. Será vendido, mas não haverá ninguém que te compre. Ninguém te quer. Certo? Mas Jesus te tirou do mercado. Exagorazo. Te comprou. Se fazendo maldição por nós. Então aqui não diz que fomos resgatados por causa daquilo que fizemos. Este é o fato. Agora, por causa do tempo, vamos a Gálatas 3. Você está sendo abençoado? Ok? Então, essa é a parte que eu quero que você entenda. Que a alternativa para uma vida de fé é a vida de estar sob a lei, cumprir. Eu vou te mostrar algo. Essa palavra, certo? Os da fé são abençoados com o crente Abraão e os das obras da lei sob maldição. Ele então ilustra aqui sobre os da lei estarem na maldição. E diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas
por elas viverá. Então, dois estilos de vida diferentes aqui. Certo? Aqui diz, é evidente que ninguém será justificado pela lei diante de Deus. Às vezes me pergunto, será que é tão evidente? Alguns se esqueceram, mas era evidente. Porque o justo viverá pela fé. Agora, esta frase, o justo viverá pela fé. A palavra viverá, zaô, a mesma do próximo verso. O homem que fizer os mandamentos, as leis, viverá por elas. A palavra zaô e a palavra hebraica no Antigo Testamento, hayai. Hayai, quando os amigos judeus te brindam, dizem lahaim, para a vida. As palavras hayai e zaô do grego no Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, hebraico e grego, ambas querem dizer para ter vida plena, ter vida real, ter, no hebraico hayai, recuperar da enfermidade, se recuperar de uma doença, ser revivificado fisicamente. Porque o justo se recuperar da doença pela fé. Eu sei que essa palavra quer dizer viverá. Viverá a vida eterna também. Se refere à vida eterna. Mas é mais do que isso. Nos originais, quer dizer ter pleno vigor pela fé. Ou então, o homem que fizer a lei viverá por elas. Se recuperar da doença, cumprindo a lei. Existem duas escolhas. Se cumprir a lei, para ter as bênçãos, tem que cumprir todas. Ou então viva pela fé. Viver acreditando. E esta frase, o justo viverá pela fé, foi tirada de Abacuque. No Antigo Testamento. Aparece, o justo viverá pela fé. Mas no Novo Testamento, porque Abacuque está no Antigo Testamento, no Novo Testamento aparecem 3 vezes. Aparece 3 vezes. Em Romanos, em Gálatas, em Hebreus. Em Romanos, o foco está no justo. O justo, como se tornar justo diante de Deus. Em Gálatas, é depois de ser justificado, como viver. Viver pela lei, pela sua performance, ou viver pela fé. Certo? Então, Romanos foca na primeira parte, o justo. Gálatas foca em viver. E Hebreus, o último livro a citar isso, o justo viverá pela fé, coloca o foco na fé. Na verdade, depois de citar o justo viverá pela fé, o próximo capítulo fala dos heróis da fé, Hebreus 11. Cada um nos dá o tratamento do que Deus quer que meditemos. O justo terá vida eterna pela fé. O justo se recuperar das doenças pela fé. Está entendendo isso, igreja? Será que realmente entendemos? Porque deixe-me falar, isso é o contrário um do outro. Você não pode viver pela lei e a graça. Não dá para viver pela fé e obras ao mesmo tempo. São opostos como água e óleo não se misturam. Você joga água no óleo, água e óleo se separam. Você vai ver o óleo. Eles não se misturam. Veja, ora, a lei não é da fé. A lei não é da fé. Se você está tentando fazer, se você tenta realizar para ganhar pontos com Deus, para Deus te abençoar ou te curar, está sob a lei. Você não está fazendo pela fé. Mas você está fazendo pela fé? Viva pela fé. Escolhe, pois, hoje. Deus te diz, viva pela fé. Ok? Quero te falar algo. Vou te mostrar alguns versos, rapidamente, um após o outro, para que possa te limpar e te fazer entender por que alguns não recebem, por que não são abençoados. Ok? Mas o contexto dessa fé aqui, que vimos agora, é justificação pela fé. Certo? Não se esqueça disso. Não é fé para a cura ou algo assim, mas você quer ver fé para a cura? Tudo acontece quando você crê que é justo pela fé. Ok? Está pronto? O ministério do Senhor Jesus. O maior argumento que alguns usam. Bem, Pastor Prince, eu acho que nem todos podem ter saúde e riqueza e fazem soar algo muito sujo. Ah, você crê em saúde e riqueza? Não, eu creio em cura, saúde e provisão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Linguagem bíblica. Certo? Não é isso? E nós não ensinamos somente por exemplo, mas não encontro exemplo em Jesus, nos evangelhos onde ele tenha dado doença a alguém. Como ele olha para alguém como o pastor Ronald que tem bochecha rosa. Sua pele é tão boa. O pastor Ronald. Certo? Ele nunca diria para alguém, ei, vem aqui. É que você tem uma pele muito saudável. E isso não é bom. Você tem que ter compaixão pelos doentes. E porque eu quero que tenha compaixão pelos doentes, receba a lepra.
Não. Eu te dei isso porque eu te amo. Para que você tenha compaixão por todos que estão sofrendo. Certo? Aguenta isso por um tempo. Você vai ficar bem. É só uma lição. Uma lição. Não vejo isso. Eu nunca vi isso. Bem, Jesus não curou a todos, pastor. Sim, mas a Bíblia diz que ele curou todos que foram até ele. Nem todos foram a ele. Ele curou a todos que foram a ele. Você não pode mostrar um verso e eu posso te mostrar os versos que fala que todos que foram a ele foram curados. Todos que o tocaram foram curados. Mas você não pode mostrar um que diz que ele falou para alguém que veio para ele com a sua mão, sabe, mirrada. Está piorando, Senhor. Eu preciso dessa mão porque eu sou destro. Eu sou o que sustento a minha casa. Estou sofrendo com isso por 2 anos. E minha família está passando por luta, sabe, para nos mantermos. Senhor, podes me curar? E o Senhor disse, vem aqui. Quero te falar algo. Eu sei que você e sua esposa estão com problemas porque brigaram ontem, ok? E você tem tratado a sua esposa muito mal. Sim, Senhor, sim. Sabe, conserta as coisas com a sua esposa. Vai lá. Antes de te curar. Ele fez isso? Eu acho que ele fez isso. Tem certeza que não? Jesus qualificava as pessoas antes de curá-las? Mas a Bíblia diz que todos que foram a ele foram curados? Você quer me dizer que todos eles cumpriam a lei perfeitamente? Ah, você está me dizendo que essas pessoas não eram perfeitas? Então, pessoas imperfeitas podem receber. Isso é o que a igreja não está entendendo e o mundo não está entendendo. Antes de orar pelas pessoas, não precisa. Oh, Deus! Eu preciso de um favor, Senhor. Ei, para. O derramar do céu não precisa. Do céu derramar de lágrimas. Nada vai acontecer. Derramar, você só recebe. Obrigado. Derramar, bem. Temos que parar com isso. Deixe-me perguntar uma coisa. Você duvida de alguém que diz, estou orando para Jesus me salvar? Como você tem orado? Oh, Jesus, me salva, Senhor. Eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno, quero ir para o céu. Quero ser limpo dos pecados. Por favor, Senhor Jesus, me salva, me salva. Você vai dizer, irmão, calma aí. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Comece a agradecer. E a paz vai entrar no seu coração. No próximo programa, eu creio que o seu futuro será tão bom como o de Jesus à destra do Pai. Só vai melhorar para o crente. Creio que você é abençoado. 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 Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Press. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.